Nardi Arruda. Boa tarde, estamos ao vivo aqui de Blumenau, eu, vereador Nardi Arruda, juntamente com o vereador Antônio Lemos, viemos até Blumenau, 135 quilômetros de São José, para conversar com o prefeito Napoleão Bernardes, para ouvir dele um pouco sobre o sistema de transporte local. Ele teve uma decisão acertada, onde rompeu com o sistema antigo e fez toda uma modificação do sistema e hoje está com 104 ônibus 0 km rodando na cidade de Blumenau. Prefeito, eu gostaria que o senhor contasse para nós como foi essa sua decisão e qual o caminhamento para que se chegasse até o momento de hoje. Nardi, agradeço muito a oportunidade. O vereador Antônio também é um amigo de longa data. Nos conhecemos aí por uma relação familiar, né, da história do vereador Antônio. E é muito bom estar aqui com vocês, conversar com a gente, amiga de São José, dizer que, claro, todos são muito bem-vindos aqui à cidade de Blumenau. Blumenau tem 340 mil habitantes, cerca de 120 mil pessoas utilizam o transporte público coletivo por dia. O transporte coletivo é essencial, portanto, para a vida da cidade, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista educacional e do ponto de vista humano. E Blumenau passou por uma crise muito grande em termos de transporte coletivo, em virtude de uma concessão anterior, cujas empresas, a concessionária, acabava não dando conta do recado de transportar as pessoas e deixava literalmente a população a pé. Isso acontecia em virtude da não capacidade de pagamento do salário de motoristas e cobradores, em virtude das recorrentes faltas ou atrasos no pagamento do salário de motoristas e cobradores. Isso fazia com que, por reivindicação, o sistema se paralisasse. Então, em 2015, nós tivemos, por exemplo, 8 paralisações. Então, a gente tem uma cidade, por exemplo, industrial. E, eventualmente, pessoas vão para o ponto de ônibus às 4 horas da manhã para chegar às 5 na indústria e começar às 5 o primeiro turno. Essas pessoas, às vezes, estavam no ponto de ônibus 4 da manhã e sabiam que tinha uma paralisação surpresa naquele dia. E isso fez com que o número de usuários do transporte coletivo, inclusive, caísse. De 120 mil usuários por dia, esse número já baixou para 80 mil, pela descrença no sistema. Depois, enfim, outras paralisações começaram a ser no meio do dia. Então, as pessoas, às vezes, estavam com uma filha, um filho na creche. E o pai não conseguia buscar o filho na creche, que já estava na creche, que paralisou no meio do dia, não conseguia voltar do trabalho. Então, uma situação caótica no sentido da insegurança, da incerteza, da aflição. Então, em janeiro de 2016, nós rompemos o contrato com que não dava conta do recado, com a concessão antiga, para começar do zero. Claro, processo complexo, jurídico, administrativo, mas rompemos com o que não funcionava. Aqui a época também era uma concessão. Concessão em que uma concessionária, formada por 3 empresas, administrava o sistema de transporte da cidade. Dessa concessão por algum tempo. Essa concessão ela valia ainda por 12 anos. Mais 12 anos. Só que seriam 12 anos de angústia, incerteza, aflição. O sistema já não dava conta do recado até então. Óbvio, né, que tem todo um processo legal, todo um processo administrativo para se aferir se tinha luz no fim do túnel ou não. Mas não havia naquela perspectiva. E nós tínhamos, assim, 2 missões emergenciais. Garantir pontualidade no pagamento de motoristas e cobradores, para que não houvesse paralisação e, por conseguinte, houvesse regularidade, habitualidade, pontualidade no transporte coletivo. Os 2 objetivos foram atendidos, mas isso gerou momentos de muita dificuldade. Passamos uma semana inteira sem ônibus nenhum circulando na cidade. Caos. É uma decisão muito ousada nesse sentido. Imagina a cidade de Blumenau e era época de janeiro. Fim de ano. Isso. Começo de ano sem ônibus, 15 dias. Foram 7 dias sem nenhum transporte. Isso no mês de janeiro, fruto da decisão que se tomou de romper. Em uma semana se conseguiu fazer a transição, com muita dificuldade. No início vieram 140 ônibus em uma semana. O compromisso da empresa, no sentido emergencial, de contratar exatamente aqueles funcionários que trabalhavam no sistema anterior, que eram os que estavam com o salário atrasado. Então garantiu emprego justamente daqueles que estavam com o salário atrasado. Então houve em cerca de uma semana 1.200 demissões para haver 1.200 admissões e 140 ônibus chegaram em uma semana, isso é uma operação de guerra, só que a nossa necessidade eram 240 ônibus. Então se levou um mês inteiro até se ter o número de ônibus adequado. Por um lado, né, na média, a idade média da frota emergencial, na média, era um pouco mais nova da que existia. Só que eram ônibus que estavam parados, vieram de todo o Brasil, imagina, né? Achado 240 ônibus servindo uma cidade, nos emergenciais. Então houve, enfim, situações difíceis, né? Em termos de manutenção, em termos da qualidade da frota, isso era muito questionado. Mas o objetivo emergencial não era nem a qualidade da frota. O objetivo emergencial era fazer o ônibus passar o ponto de ônibus. Certo. Não adianta ter um ônibus bom que não passe. Então o ônibus pelo menos passava, isso a população reconhecia. Não, o ônibus talvez não seja o ideal,
mas hoje não atrasa, hoje não falta, hoje não tem paralisação surpresa. Então a estabilidade do sistema foi conseguida com o sistema emergencial. E levando em conta, claro, que na média eram ônibus mais novos, mas havia situações assim que com alguma frequência, né, enfim, traziam transtornos. E não teria mais paralisação. E não houve nenhuma paralisação, a não ser por essas nacionais, enfim, das causas nacionais. Certo. Mas por questões Não locais. geradas em função do só transporte. das paralisações gerais. Certo. Mas locais, por falta de salário, por falta de pagamento, zero. Não houve nenhuma paralisação por questão local, desde que se adotou o sistema emergencial. E aí se partiu para a construção do sistema definitivo, que era uma nova licitação, com regras que permitissem a qualificação do sistema, que daí, óbvio, era o objetivo final. Certo. E aí, graças a Deus, né, conquistamos aí 104 ônibus zero, novos, chegaram há cerca de um mês na cidade. É a frota mais nova de Santa Catarina, a frota mais nova de todo o estado. E a idade média da frota nesse momento é de 3 anos e meio. Ou seja, em termos de média, é das frotas mais novas de todo o Brasil. 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Esse ônibus zero que chegou hoje a Blumenau, esses 104 ônibus zero que chegaram em Blumenau, daqui a 3 anos, esses serão os ônibus mais antigos e mais velhos que estarão rodando pela cidade. Portanto, vai renovar os outros. A previsão contratual, a obrigação contratual é que em 3 anos haja a renovação por completo da Até frota. 2020. Ou seja, quando chegar 2020, nós vamos ter 240 ônibus novos, zero, né? O ônibus mais velho em 2020 vai ser o zero de E hoje. esses ônibus, a questão de acessibilidade e questão de... O que ele tem de diferencial hoje, esse ônibus em Blumenau? Bom, a gente exigiu contratualmente 100% de acessibilidade Isso para faz cadeirante, parte do- faz parte do contrato. Do contrato. Ou seja, quem se dispusesse a participar da licitação teria que garantir 104 ônibus zero novos na largada, 100% deles com acessibilidade e a renovação total da frota em até 3 anos. Isso é um investimento de 90 milhões de reais, 30 milhões em ônibus zero para essa primeira etapa, né, e outros 60 milhões até a renovação total da frota. Então 100% de acessibilidade, todos com Wi-Fi, né, hoje vai para a escola, vai para a faculdade, vai para o trabalho, né, enfim. Todos eles com Wi-Fi. Todos com Wi-Fi. Todos com Wi-Fi. Iluminação interna de LED, né, que dá mais segurança para quem transita à noite. Como eu disse, Blumenau é uma cidade industrial. A primeira linha da manhã começa às 3h30 da manhã, então a iluminação adequada. Então, né, são todas situações assim, né, que são condizentes no sentido de oferecer mais conforto. E uma tarifa Eu ia R$3,90. perguntar isso agora. A diferença, né? É. A diferença do que era a tarifa para o que está hoje a tarifa. Como é que Isso. No emergencial, a tarifa era R$3,85 no início desse novo contrato. Né, a licitação era para a tarifa mais baixa, ficou em R$3,90. Então hoje a gente tem a frota mais nova do estado, a R$3,90, num sistema que é integrado. E Blumenau, nessa questão estrutural, né, já tinha uma condição estrutural boa. Então hoje são 6 terminais de ônibus espalhados pela cidade. 6 6 terminais. Agora em setembro, que é o aniversário da cidade, a gente inicia a construção de mais 2, um financiamento internacional do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então de 6 vão ser 8 terminais. E aí o trânsito dentro da cidade é com uma tarifa única. Então, R$3,90 tu roda a cidade de Blumenau toda com R$3,90. Isso. De onde precisa sair para onde precisa chegar, R$3,90. R$3,90. Pode pegar 3 ônibus, mas vai pagar R$3,90 só Exatamente. para fazer esse deslocamento de um ponto de início para um ponto de chegada. Isso. Da saída ao final, R$3,90. Eventualmente pode ter alguma baldeação no terminal, né, e aí não paga a segunda passagem. Prefeito, e existe alguma previsão no contrato para vai renovar a frota em 3 anos? Isso. E depois a frota tem que ser mantida com idade de vida útil de quanto tempo? Existe Isso. está previsto isso no contrato? Tem a previsão contratual, tem a idade média, que tem que se manter, inclusive da idade máxima dos ônibus, A idade máxima. para que não haja os extremos. De quanto, senhor lembra? Então a idade média, salvo engano, são cerca de 10 anos, com uma idade máxima de 12, 12. ou 8 e 10. 8 e 10. Então tem uma previsão assim rigorosa nesse sentido. Então a tecnologia então vai estar sempre em atualização. E o objetivo do contrato também é a modernização jurídica dessa relação para estar blindada das questões políticas. Então a ideia, e aí leva tempo, mas a previsão contratual é de que toda a gestão do contrato, o controle do contrato, seja por agência reguladora. Municipal? Ela é uma agência regional. Hoje a Associação dos Municípios tem uma agência reguladora para as questões de saneamento. O nosso propósito é que essa agência reguladora, formada por técnicos e tal, blindada das indicações políticas, que essa agência reguladora possa fazer a gestão do contrato também do transporte coletivo. E a segunda questão é a transparência em relação à formação do preço da passagem. Porque na verdade não tem mágica. Né? O preço da passagem é a divisão do custo do sistema
pelo número de passageiros. Então, a agência reguladora vai fazer controle disso, né, para que não haja demagogia na tarifa dos valores e que não gere problema futuro. Os valores também serão condicionados pela agência reguladora. Exatamente. Fruto de um critério pré-fixado no edital com transparência na tarifa. Paralelo a isso, Blumenau também está fazendo um grande projeto de mobilidade urbana, né, hoje, na cidade. Sim, a gente tem o aniversário da cidade no dia 2 de setembro e ao longo do primeiro mandato, né, se fez toda uma tratativa de transparência, de gestão, de profissionalização para dar a condição, né, da gente chegar a esse momento. A gente está com 275 milhões de reais em financiamentos aprovados, projetos de engenharia prontos, né, e iniciam ordens de serviço agora, no mês do aniversário da cidade, de 100 milhões de reais. Banco Interamericano de Desenvolvimento, Caixa Econômica Federal, Badesc e BRDE. Então, na soma, né, das nossas linhas, a gente tem 275 milhões de reais, né, de projetos de engenharia já aprovados. 100 milhões começam agora no aniversário da cidade, com obras estruturantes, dentre as quais os terminais de ônibus. Bom, eu teria uma última pergunta, prefeito. A questão dos abrigos de ônibus, os abrigos passageiros. O custo é a prefeitura que reforma, que instala, isso sai de alguma forma do usuário, do pagamento das passagens? Como é que funciona aqui no Blumenau? Dos terminais, parte do custeio está embutido no preço da passagem, outra parte do custeio é a prefeitura. Dos pontos de ônibus em si, a manutenção é pela prefeitura. A nossa ideia agora, o primeiro desafio era vencer, né, a questão do transporte coletivo em si, da operação do sistema. O nosso segundo desafio, e é o objetivo, é através de parceria público-privada poder ter a manutenção tanto dos terminais quanto dos abrigos, né, seja através de publicidade, seja através de outros mecanismos. Então, né, na corrida, né, digamos, para viabilizar o novo sistema, esse ponto a gente não conseguiu avançar, mas é o propósito agora para a segunda etapa da gestão. Fico muito feliz, prefeito, pelas informações. Você, Antônio Lemos, quer falar alguma coisa? Quero agradecer a oportunidade de ser recebido em Blumenau pelo prefeito Napoleão, um grande amigo de longa data, e agradecemos muito a receptividade, as informações, e sem dúvida é um modelo onde a gente pode se espelhar em relação ao transporte urbano em São José. Obrigado. Claro, cada cidade tem a sua realidade, tem a sua particularidade, tem a sua especificidade. A gente aqui, as ordens. Um abraço aí a toda a gente amiga de São José e todos são bem-vindos em Blumenau. São José, a particularidade é um pouco diferente. Nós estamos ao lado da capital. Aqui Blumenau é a capital do Vale. Então fica um pouco mais fácil para essa interação. São José precisa avançar um pouco e nós estamos aqui colhendo do senhor essas informações para que a gente leve a São José algumas propostas para que a gente possa, sim, juntamente com o vereador Antônio Lemos, juntamente com a prefeita Adeliana, que é pensadora desta necessidade, ela está buscando a modernização do sistema de transporte, juntamente com a Câmara de Vereadores, e nós vamos sim dar base ao governo para que a gente possa alcançar um transporte de qualidade para a cidade de São José, e principalmente andar dentro de São José, sem sair de São José, pagando uma única passagem. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço, vereador. Um abraço a todos. Obrigado. E Enardi pra São João.